bom estarmos na presença do Senhor, amém? Vamos abrir a Bíblia, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no segundo livro da Bíblia. Segundo livro da Bíblia, o livro de Êxodo. Livro do Êxodo. Essa palavra eu falei há 2 semanas atrás, em um culto, e ela tem mexido comigo um pouquinho desde então. Êxodo capítulo 12. Êxodo capítulo 12. Êxodo 12, versículo 11. Se você quiser se colocar de pé em respeito à palavra, fique à vontade. A palavra de Deus diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém? Podeis vos assentar. Hoje nós temos aqui a Santa Ceia do Senhor e é bom que nós estejamos preparados para a Santa Ceia. Amém? Essa palavra, ela é a palavra do Senhor a Moisés, quando o povo ia sair do Egito, quando Deus manda a última praga, que é a praga onde morreram todos os primogênitos dos egípcios, onde não havia a marca do sangue nos umbrais da porta, onde não havia a marca do sangue do cordeiro, o anjo da morte passou e matou. E a palavra de Deus veio aos filhos de Israel, e aos filhos de Israel foi orientado que tivessem uma preparação para a libertação. A Páscoa aqui é a libertação do povo de Israel, onde o anjo da morte passou por, a palavra é passa por cima de, passou por cima das casas dos israelitas e matou os primogênitos dos filhos do Egito. Essa palavra veio a Moisés e Deus orienta o povo então e diz assim, pois o comereis. Deus manda que Moisés orientasse o povo a tomar um cordeiro sem mancha, um cordeiro sem defeito. Esse cordeiro deveria ser sacrificado, o seu sangue seria passado nas vergas da porta, nos umbrais da porta, e a sua carne seria assada no fogo, comida assada, e teria que ser toda comida. Se uma família não pudesse comer um cordeiro sozinho, juntariam-se 2 famílias, eu estou aqui resumindo, e eles comeriam desse cordeiro, mas eles teriam que estar prontos para comer desta ceia. Essa ceia era a ceia da libertação, uma ceia que ficaria marcada para sempre na vida deles, e Deus orienta que eles comessem de uma determinada forma. E essa forma seria os vossos lombos cingidos. Vocês vão ter que estar vestidos, o vosso calçado no pé, o vosso sapato no pé e o vosso cajado na mão. Por que essa ordem? Porque seria uma ceia de partida. Eles não teriam muito tempo para fazer malas, para fazer outras decisões, tomar outras decisões, então eles teriam que estar preparados. E todas as vezes que nós participamos da ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa, porque Jesus é a nossa Páscoa, Jesus é o nosso libertador, Jesus é o Cordeiro Pascal, e todas as vezes que nós participamos dessa Páscoa, todas as vezes que nós participamos dessa mesa, nós estamos dizendo para Deus e para o mundo que nós estamos preparados, nós estamos prontos, não somente para comer essa ceia, porque pode ser que quando nós estivermos ceando, Jesus
toque as trombetas. Pode ser que enquanto nós estivermos aqui hoje, Ele chame você. E talvez eu e você não estejamos preparados. Então essa palavra vem e diz, olha, precisa de uma preparação. Não pode ser de qualquer jeito. Nós precisamos estar preparados. Essa palavra, ela fala muito comigo. Porque ela diz respeito, em primeiro lugar, à santificação da igreja. Individualmente e coletivamente. Lombos cingidos. Fala de uma preparação dos lombos estarem prontos. O crente com os lombos cingidos, ele está em santificação. Ele está preparado. Ele não deixou que as coisas do mundo o afetassem. Quando Paulo escreveu à igreja, ou às igrejas dos gentios, as igrejas as quais ele fundou e outras que não, mas quando ele escreveu, ele fazia questão de falar sobre santidade. Santidade é um assunto que em algumas igrejas se fala muito, mas na maioria não se fala mais. Porque nós estamos vivendo um tempo de um evangelho, e eu tenho batido muito nessa tecla aqui, e essa palavra não é só para você, é para mim. Nós estamos vivendo um tempo de um evangelho cômodo e um evangelho do me fazer sentir bem. Se eu estiver me sentindo bem nesta igreja, eu venho. Se eu não me sentir bem, eu não venho mais. Se a palavra me faz sentir bem, eu venho. Senão, eu não venho. Se a palavra diz que eu vou ter vitória, eu venho. Se a palavra me chama a atenção, eu não venho mais. Porque, afinal de contas, meus irmãos, nós temos tantas igrejas e tantos estilos que eu posso ir em qualquer lugar que vai me fazer sentir bem. Mas a palavra de Deus nunca veio para te fazer sentir bem. Jesus não morreu na cruz para te fazer sentir bem. Jesus morreu na cruz para salvar a sua alma do fogo eterno. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Olha, meus irmãos, não existe nada mais real e nada mais sério do que a salvação eterna. Não existe nada mais sério nessa vida, não existe nenhum bem nessa vida que possa de maneira alguma suprir ou tomar o lugar da sua salvação eterna. Nenhuma coisa que te faz sentir tão bem aqui é melhor, ou maior, ou mais santo, ou mais sagrado do que a sua salvação eterna, porque um dia todos nós ficaremos frente a frente com Deus. Aleluia. Todos nós um dia enfrentaremos o juízo. E é tão lindo porque Jesus disse que o Espírito Santo viria para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. O pecado é o estado, é a condição que o homem vive. A justiça é a justiça de Deus, que você pode traduzir como o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. E o juízo é aquilo que todos nós vamos enfrentar um dia, por termos ou não aceitado o Evangelho de Cristo. Aquele que aceitou o Evangelho de Cristo, nós temos falado aqui, é semelhante ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha, e a Bíblia diz que desceram as chuvas, desceram as torrentes, desceram as correntezas, o vento soprou, mas aquela casa estava fundada sobre a rocha. A Bíblia diz que o homem que não ouve as palavras de Jesus, o próprio Jesus disse, que aquele que não aceita, que aquele que não ouve as minhas palavras, é semelhante ao homem tolo que construiu a sua casa sobre a areia, e desceram as chuvas, desceram os ventos, desceram as correntezas, e aquela casa foi grandemente arruinada, destruída. Esses dois tipos construíram a casa. Quem passava na rua talvez olhasse e visse duas lindas casas, e olhando superficialmente, não há diferença nenhuma. Porque o que constrói a sua casa sobre a areia também veste terno.
Porque o que constrói a sua casa na areia também anda com uma Bíblia debaixo do braço. Porque o que constrói a sua casa na areia até canta que nem você canta e talvez até melhor. Mas o que constrói a sua casa na areia, quando vierem as chuvas, quando vierem as tempestades, quando a vida apertar um pouquinho, o parafuso apertar um pouquinho, quando as coisas da vida te suprimirem um pouquinho, então a sua destruição será grande. Mas aquele que estiver sobre a rocha, oh glória a Deus, podem vir ventos, podem vir tempestades, você está alicerçado, você tem uma rocha sobre os seus pés, e essa rocha se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Só tem um jeito de estar alicerçado. O escritor aos Hebreus disse: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Lombos cingidos fala de uma vida com Cristo, de uma vida de alguém que ressuscitou com Cristo ou em Cristo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele dá uma série de verbos que nós já falamos aqui. Ele diz: buscai as coisas que são de cima. Aleluia. Pensai nas coisas que são de cima. Mortificai as obras da carne. Despojai-vos de toda ira, de toda maledicência. E ele vai dando uma lista de coisas. E ele fala assim: revesti-vos do novo homem. Revesti-vos do novo homem, perdoando-vos uns aos outros, como também Cristo os perdoou. Irmãos, uma das coisas que a igreja tem sofrido, a igreja em todas as eras e principalmente na era atual, é a falta de perdão. Deus tem me incomodado com a falta de perdão porque muita gente, aparentemente bom, aparentemente crente, aparentemente fiel, não vai ser salvo por causa da falta de perdão. Acredite você ou não, eu estou sendo profético nessa manhã. A falta de perdão vai levar você para o inferno. Pastor, nós estamos na igreja, culto de Santa Ceia, e você falando de inferno, é isso mesmo. Porque quando nós não perdoamos, a nossa oração não passa do telhado. A Bíblia diz, e você já orou a oração do Pai Nosso algumas vezes: perdoa-nos conforme ou da maneira como nós perdoamos os nossos ofensores ou devedores. Aqueles que não perdoam estão pedindo para Deus também não os perdoar. Muitos estão caídos da graça porque deixaram de perdoar, porque não consegue mais perdoar. Deixa eu te dizer uma coisa: perdão é uma perda grande. É você assumir, é você pegar para si essa perda em prol de algo maior. A sua salvação é mais importante. Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Você talvez até não sinta, mas você tem que dizer: Senhor, eu quero perdoar, porque eu quero obedecer a Tua palavra. Você não faz por sentimento, você faz por obediência. E quer saber mais? Se você quiser fazer por sentimento, vai ler Filipenses. Paulo diz assim: que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sabe o que Jesus fez? Jesus negou-se a si mesmo. Paulo fala assim: olha, ele deixou o seu trono. Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, negou-se a si mesmo, não quis ser rei, não quis ser criador. Por um instante ele deixou toda a sua glória e desceu aqui para te dar salvação. Quem diz para você que você não pode perdoar é Satanás. Jesus está dizendo: você pode, porque eu te fortaleço. O Espírito Santo nos leva a perdoar. Santificação. Em segundo lugar, fala dos sapatos nos pés. Sapatos nos pés fala de prontidão. Prontidão para quê?
Esse povo estava saindo do Egito para a liberdade e para a terra prometida. Eles iam caminhar em direção à nova Canaã, a um lugar que Deus já tinha prometido, onde ele disse, um lugar que mana leite e mel, um lugar onde há abundância, um lugar onde vocês não construíram, vocês não plantaram, mas já vai estar construído e plantado para vocês. Um lugar que Deus já havia preparado. Eu fico pensando porque lá em João 14, os discípulos começaram a se perturbar um pouco. Eles começaram a se conturbar um pouco com a ideia de que Jesus ia morrer. Jesus fala, olha, eu vou ter que passar, o Filho do Homem vai ter que padecer. E eles começaram a se conturbar, mas Jesus, que história que é essa, Jesus? É assim não fala isso não. E começaram a ficar preocupados. Aí Jesus vem e fala assim, não perturbeis os vossos, ou não turbeis os vossos corações. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. E eu vou vos preparar um lugar. E se não fosse assim, eu já teria falado para vocês. Mas veja, eu estou indo lá preparar um lugar para vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também. Irmãos, da mesma forma que esses homens, que a tribo, que a nação de Israel saía do Egito em direção a uma terra que eles não haviam preparado, eles não haviam plantado, eles não haviam construído, mas estaria preparado para eles. Da mesma forma, Jesus foi nos preparar lugar. Está tudo preparado, está tudo certo, está tudo pronto. A trombeta vai soar a qualquer momento. A palavra de Deus não mudou e continua ressoando. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, mas ele disse assim, será como o ladrão da noite. Será como o relâmpago que se mostra no ocidente e se põe no oriente. Vai ser muito rápido, ele diz, vai ser como um abrir e fechar de olhos. E ele disse assim, quem estiver preparado, 2 estarão no campo e um será tomado e outro será deixado. 2 estarão na moinha e um será tirado e outro será deixado. 2 estarão na cama, um será tirado e outro será deixado. Irmãos, isso ao mesmo tempo que é confortante, pode ser horripilante para alguns. Porque a realidade de que ele vai voltar é certa. Ninguém pode dizer que ele não vai voltar. Eu já disse aqui que o Velho Testamento continha e contém as promessas de que Jesus viria a primeira vez. E ele veio. O Novo Testamento, se eu não estiver errado, tem 10 vezes mais o número de promessas de que Jesus vai voltar a segunda vez. Ele vai voltar. Ele vai voltar. A palavra de Deus diz que ele vai voltar. Ele vai voltar. Não vos enganeis. Jesus disse lá em Mateus, no capítulo 24, lá pelo versículo 10, ele diz que muitos falsos profetas viriam no nome dele, ensinando coisas, enganando, se possível, até os santos. Muitos irmãos têm sido enganados com o evangelho do bem-estar aqui, com o evangelho da terra, com o evangelho de tudo de bom aqui. Eu não estou dizendo que você não possa ter, mas esteja preparado, porque onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Onde estiver o teu tesouro, onde está o teu tesouro? Nos bens materiais, nas coisas materiais, ou o seu tesouro é um tesouro eterno, que traça não pode corroer, que ferrugem não pode corroer, e que ladrão não pode roubar. Coloque o seu coração nas coisas do céu. Jesus vai voltar. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. Se você quiser abrir a sua palavra comigo, nós estamos num culto de Santa Ceia e é bom que você acompanhe, se você puder e quiser. Apocalipse é o último livro da Bíblia, capítulo de número 19, versículo de número 7 e 8. A palavra de Deus diz, regozijemo-nos e alegremo-nos
e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Pare um pouquinho. Nós estamos falando de prontidão. Estamos falando da volta de Jesus. Aqui nesse texto, fala da esposa, da noiva do Cordeiro. Quem que é a noiva do Cordeiro? A igreja. Fala de uma noiva já aprontada. E a palavra diz que foi dado a esta noiva, a esta esposa, que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Você conhece comigo, e se você já casou um dia, você sabe disso. A maioria das noivas se atrasam. Um pouco virou cultura. Mas eu acredito que a noiva, quando está se ajeitando, mesmo que deu a hora, tem sempre um detalhe. Tem que estar tudo pronto, tudo arrumadinho, tudo bonitinho, todos os detalhes, os arranjos, sei lá o quê, por mais simples que seja o vestido. Mas tem uma coisa que não pode faltar. Não pode faltar pureza. Se cair um pingo de café, se passar um carro e espirrar água de uma poça e sujar aquela roupa, você pode ter certeza que o casamento vai atrasar mais 3 horas, porque a noiva não vai chegar manchada para o casamento. Eu não sei se você me entende, mas a noiva do Cordeiro, ela tem que estar com um linho fino, puro e resplandecente diante do seu noivo. Ninguém chegará diante de Jesus com as vestes manchadas. Ninguém entrará na presença do Cordeiro, na presença do noivo, se as vestes não estiverem puras. É Eclesiastes, o escritor aos Eclesiastes, o sábio Salomão, que escreve e diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Não pode estar com as vestes manchadas. Crente que não confessa pecado diante de Deus. Crente que já perdeu aquele ardor quando vem o pecado, quando vem a tristeza do pecado, você não vai mais na presença de Deus confessar. Eu tenho falado aqui, nós pecamos por varejo, mas pedimos perdão por atacado. Você peca o dia inteiro, mas na hora de pedir perdão é: Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Se eu cometi algum pecado, me perdoa. Tem crente tão santo que ainda pergunta: se eu cometi. Nós já não temos mais aquilo que aquele homem teve quando entrou no templo. Lamentar os seus pecados, bater no peito e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim que sou homem pecador. Tem misericórdia de mim que sou homem pecador. A Bíblia diz que ele ficou à distância, não levantava o seu olho, não levantava o seu rosto, porque ele sabia da sua condição. Muitos de nós estamos entrando na presença de Deus e estamos manchados pelo pecado. Hoje nós cantamos aqui para nós entrarmos na presença de Deus. Purifica o meu coração para que eu possa entrar na sua presença. Quantos de nós já nem oramos mais, pedindo para Deus ou confessando a Deus o nosso pecado? Só pedimos perdão como se fosse algo automático. Me perdoa, Jesus. Perdoa aí. Como se fosse uma obrigação de Deus. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A noiva vai entrar com as vestes puras. Não se engane. Não acredite numa teologia que estão pregando por aí, de que Deus é muito bom, muito misericordioso, e Ele não mandaria ninguém para o inferno. Deixa eu te dizer, o Senhor é justo, e por causa da sua justiça, nada diferente da sua palavra será feito. Tudo que foi falado aqui será feito por causa da sua justiça.
A graça de Deus ela é tão maravilhosa que ela alcança o mais vil pecador. Mas ela também condena o mais justo do ser humano se ele não confessar os seus pecados. Porque o Senhor é justo. Porque o Senhor é justo. Se Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, não tem outro jeito. Não é por obras, para que ninguém se glorie, é pela graça, é pela fé no Filho de Deus. O salmista, escrevendo o Salmo de número 15, se você quiser acompanhar comigo, acompanhe, por favor. Ele faz duas perguntas. Eu estou falando de preparação, de prontidão. Sapatos nos pés, prontidão. Nós estamos em direção à terra prometida. Ele faz a pergunta que o jovem rico fez para Jesus. Ele pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Em outras palavras, ele está dizendo aqui: quem vai herdar a vida eterna? O jovem rico chega em Jesus e diz assim: bom homem, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Ou em outras palavras, como eu faço para ir para o céu? Lá em Marcos 10, se você quiser conferir. Nós deveríamos fazer essa pergunta. As perguntas que têm sido feitas erradas. Qual é a melhor igreja? Qual é a igreja que eu vou me sentir melhor? Qual é o melhor pastor? Qual é a igreja que mais se aproxima da palavra? Você deveria estar se perguntando: Senhor, quem morará no teu santo monte? Quem habitará no teu tabernáculo, Senhor? Ah, se Jesus olhasse para você e dissesse assim: você está longe disso. Se Jesus olhasse para mim e dissesse: você está muito longe disso. O Senhor está chamando a sua atenção e a minha atenção nessa manhã. Quem morará no teu tabernáculo? Quem habitará no teu santo monte? Depois você lê, tem a resposta no Salmo 15. Fala de sinceridade, de integridade. Fala de santidade. Nós precisamos estar limpos e prontos. Eu vou terminar por causa do horário. Esse versículo 11 de Êxodo 12 fala de cajado na mão. Você precisa estar com os lombos cingidos, você precisa estar com sapatos nos pés e você precisa estar com o cajado na mão. O cajado sempre foi símbolo da palavra e da autoridade. Sempre foi símbolo da palavra e da autoridade. Se tem duas coisas que o crente não pode perder, é a palavra e a autoridade em Jesus. Vez por outra alguém me liga e diz assim: pastor, corre para orar por fulano, corre para orar por ciclano, e o pastor está aqui para isso. E algumas vezes eu fico até me perguntando, porque tem gente que tem medo de demônio, tem gente que tem medo de tantas coisas, mas se você entregou a sua vida para Jesus, se você anda limpo pela palavra, que Jesus falou lá em João 15, que vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado, se você já recebeu autoridade, porque Jesus disse: eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Se você é filho da luz, se você é filho do rei, você já tem autoridade. Você só não pode perder a autoridade da palavra. O Senhor nos deu a palavra. Colossenses 3,16, Paulo fala que a palavra de Deus habite abundantemente em vossos corações. A palavra de Deus tem que permear todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus não pode apartar da nossa vida nem um segundo sequer. O Salmo 1 diz que bem-aventurado é o varão que medita na palavra de Deus dia e noite. Para Josué, o Senhor disse: nunca se aparte da tua boca o livro dessa lei. Medita nele dia e noite, e os teus caminhos serão bons. Quantos de nós estamos acreditando em tantas coisas? Nós acreditamos no que o Jornal Nacional fala.
Nós acreditamos no que qualquer revista e qualquer jornal por aí fala. Acreditamos em tudo quanto é ciência, mas quando chega na palavra, não penso bem assim não, pastor. Eu já contei aqui que uma vez eu fui convidado para ir na casa de alguém, e eu e minha esposa e os meus filhos fomos lá, e quando nós chegamos, nós sentamos numa mesinha, e ele falou assim para mim: o que o senhor acha do dízimo? Eu disse: o que eu acho não importa. Eu vou te falar o que a palavra diz do dízimo. E eu comecei a mostrar na palavra para ele o que a palavra dizia sobre o dízimo. E no final da minha palavra ele disse assim: eu não acredito bem assim. Eu não penso bem assim. Eu disse: então não tem nada que eu possa fazer por você com relação a isso. Porque se a autoridade da palavra de Deus não diz mais nada para você e você crê diferente, não tem nada que eu possa fazer por você a não ser orar. Porque essa palavra aqui, ela é viva e eficaz. Paulo diz que essa palavra é verdadeira. A palavra de Deus, o Senhor diz que ela não volta para si vazia, que ela vai cumprir o desígnio para o qual ela foi mandado. Essa palavra aqui, Jesus disse que tudo vai passar, mas as minhas palavras não passarão. Veja que esta é a palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que você pensa, porque pouco importa o que pensamos, mas é o que a palavra de Deus diz, o que a palavra de Deus manda, e o que ela fala está falado. Uma vez alguém disse para um menino na escola: você é bobo, rapaz, você acredita que uma baleia ia engolir um homem e deixar ele 3 dias na barriga e depois vomitar? Ele disse assim: eu acredito porque a palavra de Deus diz que é assim, e se a palavra disse que o menino tinha engolido a baleia, eu também acreditava, porque é a palavra de Deus e ela é infalível. Essa é a palavra de Deus. Muitas vezes nós estamos tão crentes em outras coisas e descrentes naquilo que a palavra disse. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Talvez Ele não volte para todos hoje. Talvez Ele não volte para todos amanhã, nem daqui 1000 anos. Mas Ele prometeu e Ele vai voltar. Então viva a sua vida como se Ele fosse voltar agora. Mas planeje como se Ele fosse demorar 100 anos. Porque aí pelo menos você deixa alguma coisa para os seus filhos e netos. E essa alguma coisa não necessariamente material. Eu vou falar uma coisa que Deus está mandando eu dizer aqui. Você que tem pensado só no material, comece a pensar em alguma coisa eterna para os seus filhos. Ore mais pelos seus filhos. Jejue pelos seus filhos. Invista na educação dos seus filhos. Porque o Senhor trouxe você aqui, não por sua causa somente, mas Ele te trouxe aqui para formar uma geração que vai evangelizar esse país no futuro. O Senhor vai evangelizar esse país de novo. A palavra que o Senhor tem é que Ele vai salvar esse país de novo. Mas depende de nós. O Senhor não te trouxe aqui em vão e nem te trouxe aqui só por sua causa. Ele tem uma geração em treinamento e essa geração são os seus filhos. Os nossos filhos serão os futuros missionários. Serão os futuros pastores, as futuras missionárias e pastoras que vão mudar a cara dessa nação de novo. E o nome de Jesus será glorificado. Não pense só no hoje, só no material. Nós vivemos um problema muito sério nessa região. Porque a despeito dos pais e dos avós serem muito religiosos, estarem na igreja quase todos os dias, deixaram grandes fortunas em casas e em bens para os filhos que hoje não conhecem a Deus. E você sabe do que eu estou falando. É só você entrar numa igreja católica num domingo de manhã. E pode fazer isso. E você vai ver quantas pessoas estão lá. Porque os pais construíram material, mas não construíram o espiritual. Que o Senhor nos guarde, que nós possamos colocar algo de espiritual nos nossos filhos e plantar uma semente na vida deles.
Comece a investir em algo eterno. Comece a investir na educação deles. E o Senhor vai te abençoar. Que Deus abençoe a sua vida. O apóstolo Paulo disse assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A minha missão aqui não é julgar você. A minha missão aqui é te mostrar a verdade da palavra. Agora você mesmo se julgue. Eu vou te dar um tempo para você falar com Deus agora. Se existe Salmo 139, ele não pediu para ninguém além do Senhor olhar. Ele disse: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Esse momento é seu e de Deus. Comece a falar para Ele: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e me mostra. E se o Senhor te mostrar, confesse o teu pecado. E assim nós vamos participar da mesa do Senhor. Amém?